O vazio que nada preenchia. Existem momentos na vida em que, por mais que tudo pareça fazer sentido para o mundo, por dentro, tudo está quebrado. Esse jovem parecia ter tudo: amigos, festas, liberdade, uma vida aparentemente cheia de aventuras. Aos olhos de quem o observava de longe, ele era apenas mais um jovem curtindo a vida, sorrindo nas redes sociais, rindo nas rodas de conversa e experimentando tudo o que o mundo oferecia. Mas ninguém imaginava o que acontecia quando as luzes se apagavam, quando a música parava e ele ficava a sós com seus próprios pensamentos. O vazio era insuportável, uma sensação constante de que algo faltava, como se tivesse um buraco dentro do peito, impossível de ser preenchido. Tentou preencher com tudo: baladas, relacionamentos passageiros, vícios, aplausos e até máscaras que o faziam parecer alguém forte e seguro. Mas por dentro era só dor, era só escuridão. Quantas vezes ele olhou para o teto do quarto na madrugada, se perguntando: por que eu me sinto assim? Por que nada disso me preenche? Será que minha vida é só isso? Será que eu fui criado só para existir e depois sumir? Por fora, as pessoas o admiravam. Por dentro, ele se sentia perdido, sem identidade, sem propósito, sem direção. Carregava uma angústia profunda, como se sua alma estivesse gritando por socorro. Um socorro que ninguém ao seu redor parecia ser capaz de oferecer. Em silêncio, começou a desenvolver crises de ansiedade. Medos sem explicação surgiam do nada. O peito apertava, a respiração falhava, e o pensamento acelerava de uma forma que parecia que ia enlouquecer. E mesmo cercado de pessoas, nunca se sentiu tão só. Ele buscou respostas em filosofias, em vídeos motivacionais, em ideologias, mas tudo era temporário. Tudo era superficial, sempre acabava no mesmo lugar: o vazio. O curioso é que em alguns momentos ele até lembrava de Deus. Talvez uma lembrança da infância, de quando ouvia alguém falar sobre fé, sobre oração, sobre Jesus, mas parecia tão distante, tão inacessível. Afinal, como Deus poderia querer se relacionar com alguém como ele? Alguém tão cheio de erros, tão mergulhado no que o mundo oferecia, tão desconectado de qualquer coisa espiritual. Por mais que tentasse fugir desse pensamento, uma semente estava plantada, e de maneira misteriosa, algo começou a inquietar seu coração. Algo que ele não sabia explicar. Um desejo estranho, uma necessidade urgente de encontrar algo verdadeiro. Algo que fosse além de tudo aquilo que ele já havia vivido. E foi exatamente nesse ponto que Deus começou a preparar um encontro que mudaria sua vida para sempre. Porque não importa o quão longe uma pessoa esteja, quando Deus decide agir, não há distância, não há buraco, não há escuridão que possa impedir. O encontro sobrenatural. Os dias seguiam e aquela inquietação só aumentava. Era como se uma voz suave, porém constante, começasse a ecoar dentro dele, dizendo: você não nasceu para viver assim. Existe mais. Existe algo além. E quanto mais tentava ignorar, mais forte aquilo se tornava. Em uma noite comum, depois de mais uma tentativa frustrada de preencher o vazio, dessa vez em uma festa qualquer, cercado de música alta, bebidas e sorrisos vazios, ele voltou para casa, se jogou na cama e simplesmente desabou. As lágrimas vieram sem controle, como se uma represa tivesse se rompido. Era como se toda aquela dor reprimida por tanto tempo viesse à tona de uma só vez. No meio do choro, sem saber exatamente como orar, ele simplesmente disse: Deus, se você realmente existe, me mostra. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eu não sei quem eu sou. Me mostra quem eu sou de verdade. E naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma presença tomou conta do ambiente. Não era medo, não era peso, era paz. Uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Uma paz que preencheu cada espaço daquele vazio, como se mãos invisíveis estivessem abraçando sua alma, acalmando o coração, trazendo alívio imediato.
E no silêncio da madrugada, ele ouviu claramente dentro de si: eu te conheço, eu te amo. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é meu. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Foi impossível conter o choro. Era como se tudo aquilo que sempre buscou, amor, aceitação, pertencimento, estivesse na verdade em Deus desde o princípio. Naquele momento, um versículo que ele nem sabia que lembrava veio à sua mente como uma flecha certeira. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. A verdade estava ali. Não era uma filosofia, não era uma religião. Era uma pessoa. Era Jesus. O único que podia libertá-lo daquela prisão interior. E como se fosse pouco, outro versículo veio em seguida, como uma resposta direta às suas lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele entendeu que Jesus não estava esperando por uma vida perfeita, nem por uma mudança antes do encontro. Jesus o chamava exatamente como ele estava: quebrado, ferido, confuso, perdido. Ali, naquele quarto simples, um milagre estava acontecendo. Não um milagre visível aos olhos humanos, mas o maior de todos: a transformação do coração. O velho começava a morrer e o novo estava prestes a nascer. E pela primeira vez ele percebeu que não estava só, que nunca esteve, que mesmo nos piores dias, Deus o observava, o protegia e esperava pacientemente pelo momento em que seu filho decidiria voltar para casa. Assim como diz a palavra em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A busca havia começado, e o encontro com Deus era real, sobrenatural, transformador, a descoberta da verdadeira identidade. Depois daquela madrugada, algo dentro dele havia mudado. A dor ainda existia. As lutas internas não desapareceram da noite para o dia, mas agora havia algo diferente. Uma chama acesa, um sentimento que ele não sabia descrever, mas que fazia seu coração queimar de esperança. Pela primeira vez, ele não se sentia mais órfão no mundo. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha um pai. E esse pai o conhecia, o amava e estava disposto a reescrever sua história. Nos dias que se seguiram, aquela sede por Deus só aumentou. De forma quase instintiva, ele procurou uma Bíblia esquecida em uma caixa no fundo do armário. Ao abrir, seus olhos caíram exatamente em um versículo que parecia ter sido escrito para ele, naquele exato momento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Era como se Deus estivesse dizendo: o que você foi até aqui não define quem você é a partir de agora. Ele percebeu que o mundo o havia rotulado por tanto tempo: rebelde, perdido, sem valor, sem futuro. Mas aos olhos de Deus ele nunca foi isso. Aos olhos do Criador ele era filho, amado, escolhido, planejado antes mesmo de existir. Cada palavra das Escrituras parecia ser viva, como se, a cada leitura, Deus estivesse conversando diretamente com ele, desfazendo mentiras, curando feridas e revelando uma nova identidade. Ele entendeu que sua verdadeira identidade não estava no que o mundo dizia, nem no que ele mesmo pensava sobre si. Sua identidade estava em Cristo. E em Cristo, ele era perdoado, restaurado, separado, amado e capacitado para viver uma vida completamente diferente. Mas não foi fácil. As tentações continuaram batendo à porta. Velhos hábitos tentavam se apresentar como uma fuga fácil. As vozes internas ainda tentavam sussurrar: você não vai conseguir. Isso não é para você. Você não é digno. E foi nesse campo de batalha da mente que ele encontrou força nas promessas de Deus. Ele se firmou na verdade de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Deus não havia começado aquela transformação para abandoná-lo no meio do caminho. Não. A promessa era de continuidade, de processo, de avanço, mesmo que com quedas e dificuldades. A cada dia ele aprendia que viver em Cristo não significava uma vida perfeita, mas uma vida real, onde as lutas existem, mas agora ele não luta mais sozinho. Agora ele tem um Deus que batalha por ele. E no meio desse processo, ele começou a entender que não era mais um fugitivo de Deus, mas um filho que havia voltado para casa. E mesmo com todas as marcas do passado, Deus estava moldando, restaurando e mostrando que seu valor nunca esteve em suas conquistas ou nos rótulos que o mundo lhe deu, mas sim no amor incondicional do Pai. O recomeço em Cristo. A transformação não foi um evento, mas um processo diário. A cada amanhecer, ele escolhia deixar o passado para trás e abraçar o que Deus estava construindo dentro dele. Entendeu que o verdadeiro recomeço não é ausência de lutas, mas presença de Deus em cada passo. Hoje, ele olha para trás não com vergonha, mas com gratidão, porque foi no fundo do poço que encontrou a mão estendida do Pai. Descobriu que não é definido pelos erros, mas pelo amor de Cristo que o fez uma nova criatura. Agora seus dias são guiados pela promessa de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, já está surgindo. O vazio que antes dominava sua vida deu lugar à paz. A confusão virou direção. O medo se transformou em fé. E sua maior descoberta foi essa: em Cristo eu sou filho, amado, restaurado, livre. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui você encontrará palavras que restauram, fortalecem e renovam sua fé. E lembre-se, não importa onde você esteve, Deus sempre tem um recomeço para quem decide voltar para Ele.